Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim falar sobre as leituras de setembro, fazer aquele apanhado geral do mês para ver o que teve de bom e teve bastante coisa boa. Enfim, mas vamos começar logo para a coisa não ficar muito comprida, né? Esse mês eu li O Laços de Família da Clarice Lispector. E sobre a Clarice, a primeira vez que eu tentei ler Clarice, eu tinha uns 16 anos com A Hora da Estrela. E eu tava, acho que já mais da metade, eu não sei, tava fluindo bem a leitura e de repente o livro sumiu, desapareceu. E desde então eu nunca mais peguei um livro da Clarice. Aí, esse mês eu resolvi fazer um projeto de leitura com esse livro aqui. Inclusive também tem vídeo no canal que eu explico que projeto é esse. E aqui dentro tem Clarice, então falei, bom, agora não tenho mais desculpa, eu vou ler Clarice. E esses contos aqui da Clarice, ela conta aquelas pequenas grandes tragédias do cotidiano, né? A Clarice, ela tem uma maneira especial de descrever todo esse processo mental das pessoas que estão naquela luta interna para sair de uma situação de passividade. Então são vários contos, é gostoso de ler, é fácil de ler, super tranquilo, imagina, é bem fininho o livro. Acho que a maioria das pessoas já viu essa edição. Mas a Clarice, ela não é uma autora que dialoga muito comigo. Eu vou lendo Clarice e eu vou ficando um pouco desconfortável à medida que a leitura vai passando. E ela vai descrevendo aquela situação de passividade dos personagens e a luta interna. E no final das contas, em muitas oportunidades, as pessoas não conseguem sair daquele papel passivo. Isso vai me deixando um pouco desconfortável. Eu acho que essa é a palavra, desconfortável. Apesar, eu reconheço que é uma ótima escritora, que tem aí o seu lugar garantido na literatura brasileira, mas a gente não dialoga muito, diferente do Érico Veríssimo. Esse mês eu acabei o primeiro volume do Continente, e é um livro maravilhoso. Enfim, eu já li do Érico Veríssimo O Incidente em Antares, O Olhar e os Lírios do Campo também, adoro os dois, e com o passar da leitura, cada livro do Érico eu vou ficando mais apaixonada pela escrita, porque ele escreve muito bem. É um autor que ele vai te levando, você vai indo junto assim com a história e você consegue imaginar tudo aquilo que ele está contando. Isso aqui é muito incrível. E sobre essa leitura do Tempo e o Vento, eu sei que a Natasha do Redemoinhando está fazendo um diário de leitura muito legal. Eu leio, aí eu vou lá olhar um vídeo dela, porque ela faz uma ambientação histórica muito legal, ela explica várias coisas, e eu acho que ela é historiadora. Então, e ela fala de um jeito tão gostoso. Eu vou deixar o link do canal dela, e aí quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá nesse diário de leitura do Tempo e o Vento, que é muito legal, ela explica muito bem, por isso que eu não vou fazer vídeo sobre isso, porque eu acho que ela já falou tudo que precisava falar, e é muito, muito legal os vídeos dela. Esse mês também teve um pouquinho de literatura italiana com 1934, do Alberto Moravia. Tem vídeo para ele também no canal, que eu explico, eu adorei esse livro. Esse livro conta a história de um homem que se apaixona numas férias que ele passa na Ilha de Capri em 1934. E ele é um antifascista e ele acaba se apaixonando por uma mulher que é casada com um nazista. A história é muito legal, o Moravia, ele escreve muito bem. É uma história narrada em primeira pessoa. Enfim, eu fiz vídeo pro canal, é muito interessante. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Em setembro eu li também Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. E esse livro é sensacional. É aquele tipo de narrativa que te prende do início ao final. É incrível. Quem ainda não leu, sério, tá perdendo tempo. Leia. E isso aqui é uma delícia, é um livro delicioso de ler. Apesar de não ser uma história de amor convencional, né? Eu acabei o livro e fiquei pensando, assim, eu ainda não consegui me decidir se isso aqui é uma história de amor ou se é uma história de sofrimento. O livro conta a história do Ricardo, então nós acompanhamos a vida do Ricardo da adolescência até a velhice e conta esse amor que ele tem pela menina má, do título. Ele se apaixona ainda adolescente por ela, e ele leva esse amor durante toda a vida. E essa menina má, ela entra e sai da vida dele sempre da mesma forma, de repente. Então ele nunca sabe quando ela vem, nem quando ela vai. E ele vive a vida em suspenso, por conta desse amor. Enfim, eu acho que não dá pra falar mais sobre essa história sem entregar o enredo.
Enfim, leia porque esse aqui vale muito, muito a pena. Acho que foi uma das melhores leituras do mês, né? Ele tá entre os 2 melhores do mês, com certeza. Eu li também o Minhas Universidades, do Gorky. Esse aqui é o 3º volume da trilogia autobiográfica dele, que é composta do Infância e também desse aqui, que é o Ganhando Meu Pão. Enfim, tem vídeo para os 3 no canal. Tem um vídeo só para o Infância e depois tem um vídeo para a trilogia. Eu vou deixar os links aqui embaixo. E a única coisa que eu tenho para falar sobre isso aqui é que essa trilogia é incrível. O Gorky, ele nasceu no final do século XIX na Rússia e ele vai contar esse período, a infância, a adolescência e a juventude. E é muito, muito, muito incrível mesmo. Vale muito a pena, de verdade. E esse mês eu resolvi ler também um pouquinho de quadrinhos e eu escolhi o Maus, do Art Spiegelman. Na verdade, eu não sei se isso aqui é uma HQ ou se é uma graphic novel, eu não sei como classificar. Para mim são quadrinhos, né? E vai contar a história de um sobrevivente do Holocausto. É o autor contando a história do pai dele. E como eu não sou assim grande conhecedora dos quadrinhos, eu vi um vídeo da Aline Aimé, que eu concordei assim com absolutamente tudo que ela falou sobre o livro, inclusive sobre a escolha do autor por retratar as pessoas como animais. Então acho que isso também ajudou a história a ser um pouco mais digerível, porque afinal de contas ele está contando aqui os horrores do Holocausto. Eu gostei bastante desse livro aqui, e quando eu cheguei mais ou menos no meio desse livro, eu acabei lembrando do último livro desse tipo que eu li, e tem mais ou menos a ver com essa temática aqui, que é esse aqui, A História dos Judeus, do Stan Mack. Esse quadrinho eu li, eu acho que em 2013, e ele conta realmente a história dos judeus, enfim, da diáspora, o sionismo. Ele conta aqui do Abraão que encontrou Deus e o que Deus falou para ele, mas é um quadrinho também preto e branco. São traços bem simples, um desenho bem simples, só que é muito bem humorado e dá mais ou menos uma visão geral sobre esse povo que tem uma cultura tão diferente da nossa. Eu recomendo os 2, porque esse aqui é muito divertido, ele conta a história dos judeus de uma forma muito divertida, e esse aqui pela importância histórica. É muito, muito bom também. E aí, para fechar o mês, eu li essa novelinha curta do Turgenev, que é O Primeiro Amor. É um livrinho bem gostoso, de leitura super tranquila, e como é super curtinho, só que você acaba em, acho que em 1 hora, no máximo 1 hora e meia, termina. É muito, muito rapidinho mesmo. E esse livro conta realmente o primeiro amor do narrador. Funciona assim: alguns amigos estão reunidos e um deles pergunta qual foi o primeiro amor, né, dos amigos. E aí um outro fala: ah, meu primeiro amor foi assim, o meu foi assado. E o narrador, ele fala assim: não, o meu primeiro amor não dá pra contar essa história assim, desse jeito. Eu vou escrever essa história e a semana que vem aí eu conto pra vocês. Então depois nós acompanhamos o que ele escreveu, essa história que ele contou. E essa história é bem curtinha, mas ela, depois que acabou, eu fiquei pensando, ela me fez refletir sobre várias coisas. Inclusive sobre aquelas pessoas que elas... E eu acho que a gente sempre conhece pessoas assim na vida. Aquelas pessoas que elas são tão seguras de si próprias que elas não pensam nas consequências dos próprios atos, né? Eu conheço pessoas assim, provavelmente vocês também conhecem. E tem pessoas que elas têm como objetivo na vida viver o presente. E ela fala: eu preciso viver o presente porque só existe o presente. O futuro, ele não existe, só tem o aqui e o agora. Só que às vezes tem umas pessoas que quando elas escolhem viver dessa forma, elas esquecem que o amanhã, que o futuro, ele pode existir. Tem uma chance grande desse amanhã chegar. Então eu fiquei pensando sobre isso, sobre aquelas escolhas das pessoas que elas não pensam no que pode vir depois. E eu fiquei pensando sobre isso. Foi uma novela super curta, mas nossa, fiquei pensando várias coisas, fiquei super divagando horas e horas sobre esses assuntos. Enfim, eu recomendo muito, muito gostosinha a leitura, tanto pela história como pelo o que se pode tirar dela. Eu gostei bastante.
Enfim, essas foram as leituras de setembro. Eu acho que teve bastante coisa boa. Todos os vídeos eu deixei na descrição. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, gente!